Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a nossa aula a gente vai falar um pouco mais sobre ângulos. Vamos rever o que a gente tinha estudado sobre ângulos na nossa aula passada, que é uma figura formada por semirretas de mesma origem. Essas semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem das semirretas é o vértice do ângulo. E entre essas semirretas fica a abertura do ângulo. Então a gente vai ter um ângulo aí, AOB, como a gente faz aqui a leitura e a escrita. O vértice é o O, né, que é o ponto que está sendo a origem. Temos o lado OA e o lado OB. A gente viu também que a medida de ângulo, né, a unidade de medida de ângulo é o grau, né, que é este símbolo aqui que a gente usa com os números, né, para medir a abertura de um ângulo, o grau. E a gente pode medir um ângulo utilizando um instrumento chamado de transferidor. A gente vai ter o transferidor de 360 graus, né, que é o giro completo. E a gente vai ter o transferidor de 180 graus, que é o de meia volta, ok? Agora vamos para os tipos de ângulo, certo? Os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida em grau. A gente pode ter o ângulo reto, agudo ou obtuso, certo? Vamos aqui exemplificar melhor como acontece essa relação dos giros e ângulos e tipos de ângulo. Vitória gosta de brincar com um carrinho em uma pista circular. Observe os giros que ela fez, certo? Vamos ver aqui como na primeira volta, como foi que Vitória fez. Ela fez uma volta completa, um giro completo. Ela saiu do ponto S e voltou até o ponto C, certo? Voltou para o mesmo ponto. Isso é uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. Aqui ela deu um giro de meia volta, ou seja, a fração 1/2, que é a metade, certo? Então, um ângulo de meia volta ou um ângulo raso, certo? A metade, por quê? Porque ela utilizou somente da metade da pista. E se a circunferência toda, a pista circular toda é 360 graus, a metade é 180. Aqui no terceiro exemplo, ela fez um giro de 1/4 de volta e a abertura de um ângulo de 1/4 de volta, ou ângulo reto. 1/4 de volta por quê? É como se ela pegasse a pista circular toda e dividisse em 4 pedaços iguais, certo? Onde cada pedaço, como esse aqui representado, ele vai equivaler a 90 graus. Já que a pista toda é 360, né? A volta toda, se eu dividir 360 por 4, vai ser igual a 90 graus. Aqui ela fez um giro de 1/8 de volta e abertura de ângulo de 1/8 de volta. Observe que 1/8 é a metade de 1/4. Esse desenho aqui, ó, dessa abertura, este ângulo é a metade deste ângulo aqui de 1/4. É como se dessa vez eu fosse dividir a pista toda, né, 360 por 8. Agora vamos para os ângulos especificamente, certo? Temos o ângulo reto, que é quando sua medida é igual a 90 graus, certo? Um ângulo de 1/4 de volta é um ângulo reto, também conhecido como 1/4 de volta, que é representado assim na forma da fração. Agora vamos para exemplos de ângulo reto. Aqui temos as escadas, né, que tem o formato de ângulo reto. Se você pegar também a parede da sua casa, o encontro das paredes vão formar ângulo reto, ângulos retos. Um quadro também vai formar um ângulo reto. Aqui a gente tem vários exemplos de ângulo reto. E se atentar que um ângulo reto mede 90 graus. A gente vai ter o ângulo agudo. Um ângulo é agudo quando sua medida é menor que 90 graus. Então, quando tiver um ângulo que a abertura dele for menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. A gente pode ver aí algumas representações de ângulos agudos. Por exemplo, aqui um relógio marcando 2 horas, a abertura dele é de um ângulo agudo. Um ângulo obtuso é quando sua medida for maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, quando você observar ângulos que a abertura dele for maior que 90 e menor que 180, ele vai ser considerado um ângulo obtuso. Exemplo aqui, um notebook aberto, certo? Nesse ângulo aqui dele é um ângulo de menor que 180, só que também é maior que 90, então um ângulo obtuso. E por fim temos o ângulo raso. É um ângulo que tem sua medida igual a 180 graus, certo? Que também é conhecido como ângulo de meia
volta, que é o ângulo raso aqui, que sua medida tem que ser igual a 180 graus. Agora a gente vai ver um pouco sobre o uso do transferidor. Então, pessoal, para medir ângulos ou então construir ângulos, você pode usar este transferidor que é de meia volta, né, de 180 graus. Ou então você pode utilizar este transferidor que é de 360 graus, né, um ângulo de uma volta, ok? Esse daqui é o mais comum a ser usado. Você tem que prestar atenção aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o zero, que é aqui onde eu vou colocar o vértice, né, a origem do meu ângulo, certo? E aqui eu tô vendo esse zero aqui, ó, tá vendo? Ele começa de 0 e vai de 10 em 10 até vir aqui 180. Aqui nessa parte de cima também tem começando de 0 e vindo de 10 em 10 até 180 aqui, certo? Então, é para quando você for começar a fazer ângulos maiores que 90 graus nessa direção, você tomar esses números aqui como proporção. Então, você começar deste lado, querendo vir para este lado, fazendo também a construção do seu ângulo, tá certo? Tem que prestar bastante atenção no sentido da sua construção do ângulo, ok? Então, para construir um ângulo, então eu posso fazer como? Eu posso primeiro usar essa parte aqui da régua, eu vou primeiro marcar um ponto, certo? Na minha folha. E aqui, ó, eu vou fazer um risco, uma reta, usando a régua aqui debaixo do transferidor, que vai ser meu lado, certo? Uma semi-reta, tá? Eu posso até marcar aqui ponto B, por exemplo, e aqui meu O de origem. Esse O de origem é importante, por quê? Porque você vai colocar esse O de origem aqui, ó, no zero, nesse cortezinho aqui, certo? E a minha semi-reta que eu construí, OB, você tem que colocar mesmo aqui em cima daqui, ó, desta linha aqui do transferidor, que está igualando aqui a este zero, tá certo? Então, por exemplo, eu quero medir um ângulo de 40 graus. Vocês estão vendo 40 aqui? Então, eu posso fazer um risquinho aqui, ó, que vai ser a abertura do meu ângulo, 40 graus. Depois que eu fiz esse risquinho aqui, eu vou usar a régua de novo e vou passar uma reta, vindo do risquinho que eu marquei, que é 40 graus, até a minha origem, ó. Certo? Então, aqui eu posso ter o ponto A, ok? Então, este ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. Eu posso fazer assim uma construção de ângulos. Agora, pessoal, eu tenho um exemplo aqui. Quanto mede o ângulo AOB? Eu tenho esse ângulo AOB aqui. Então, eu vou pegar meu transferidor aqui, ó, no nosso vértice, nossa origem do ângulo. Eu vou colocar aqui, ó, essa marquinha aqui do zero do transferidor, ok? Então, eu coloco aqui, ó, e deixo ela aqui, ó, bem igualzinha a essa linha aqui do meu transferidor, que vai pro ponto zero. Então, eu vou perceber esta minha outra semi-reta, para onde ela está encaminhando. Está caminhando para 120, ó, 120 graus. Tá vendo que ela passou de 90 graus? Então, ela vai 120 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus, certo? Então, você pode construir ângulos usando transferidor e também pode medir ângulos usando transferidor. Agora, pessoal, vamos resolver alguns exemplos. Veja a figura aqui. Temos alguns ângulos. A letra A pede para você calcular, né, quantos ângulos há na parte colorida. Então, primeiro a gente pode observar o ângulo maior aqui, que é o AOD, certo? E depois vamos contar quantos ângulos tem dentro deste ângulo maior, tá? Então, a gente já tem um, que é o AOD. Aí a gente vai ter o ângulo AOB, então temos já dois ângulos. Vamos ter o ângulo BOC, temos três ângulos agora. E vamos ter o ângulo COD, então a gente vai ter 4 ângulos. A letra B pergunta qual o ângulo de maior medida. O ângulo de maior medida é o ângulo AOD, né, que é o maior, que ele está, porque dentro dele está outros ângulos, então ele vai ser o maior, AOD. E qual o ângulo de menor medida? A gente pode perceber aí que o ângulo de menor medida é o ângulo BOC. Ele é visivelmente o menor abertura.
A próxima questão pede que você classifique os ângulos em reto, raso, agudo ou obtuso. Na nossa letra A, a gente pode perceber que é um ângulo menor que 90 graus, então é um ângulo agudo. Nessa letra B, está um pouco diferente, mas é um ângulo reto, está um pouco inclinado. Na nossa letra C, a gente pode ainda perceber que é um ângulo menor que 90 graus, então um ângulo agudo. Na nossa letra D, a gente pode perceber que o ângulo é maior que 90 graus e também é menor que 180, então ele é um ângulo obtuso. E na nossa letra E, aqui a gente pode perceber que é um ângulo raso, né? O ângulo também pode ser chamado de meia volta. E por fim, a nossa letra F também é um ângulo agudo. Agora, nossa próxima questão pede o seguinte: escreva o horário de cada relógio e indique a medida de abertura de cada ângulo. Então, primeiro eu tenho que dizer qual é a hora que o relógio está marcando, depois eu vou dizer a abertura do ângulo dele, a medida da abertura do ângulo dele, tá bom? Para começar, primeiro podemos perceber que um relógio, né, tem um formato circular e ele, para marcar as horas, faz um giro completo, um giro de 360 graus. Então, a gente pode perceber que aqui, ó, de um espaço de um número para o outro, né, vai ter um espaço. E tem quantos números aqui no relógio? Temos 12 números no relógio. Então, se um relógio é um formato circular que tem que dar uma volta, um giro completo, que é 360 graus, então a gente pode pegar o 360 e dividir por 12, certo? Que essa divisão vai ser igual a 30. Então, cada espaço desse de um número para o outro vai equivaler a 30 graus. Cada espaço de um número para o outro vai equivaler a 30 graus. Guarde essa informação. Na nossa letra A, dá para perceber que está marcando 3 horas e que o ângulo aí formado é um ângulo reto, né? E um ângulo reto mede 90 graus. Na nossa letra B, está marcando 1 hora. E como eu falei lá no começo, o espaço de um número para o outro aqui no relógio vai equivaler a 30 graus. Então, se tem só um espaço aqui entre os dois números, então aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Então, na nossa letra B, 1 hora e a medida é 30 graus. Na nossa letra C, está marcando 5 horas. E temos quantos espaços aqui? 1, 2, 3, 4, 5 espaços aqui. E cada espaço equivale a 30, então eu posso fazer 5 vezes 30, que dá igual a 150 graus. Então, na nossa letra C, está marcando 5 horas e 150 graus. Na nossa letra D, está marcando que horas? 10 horas. E temos quantos espaços entre o 10 e o 12? Ou seja, entre esse ponteiro e este outro ponteiro aqui, que vai ser os lados do nosso ângulo, temos 1 e 2 espaços. Então, temos 2 espaços entre os números, ou seja, 2 vezes 30, que é igual a 60 graus. Então, temos o horário é 10 horas e a medida da abertura é 60 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, certo? Que falamos um pouco sobre ângulos. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.